Oi, eu sou o Vega e eu tô fazendo esse vídeo por falta de paciência. Eu faço fandubs de Deltarune e recentemente eu fiz uma thread no Twitter explicando por que eu uso pronomes neutros quando me refiro a Chris, já que todo dia eu recebo comentário de gente que simplesmente não entende por que eu faço isso ou só não aceita. Mas já que nem todo mundo tem Twitter pra ver a thread e nem todo mundo sabe ler, eu decidi fazer esse vídeo explicando tudo pra não ter mais que responder o mesmo comentário da mesma forma milhões de vezes. Vamos começar pela identidade de Chris? Bora listar as provas dentro e fora do jogo pra dizer que Chris é sim canonicamente não binário. Primeiro, todos os personagens do jogo se referem a Chris usando os pronomes they, them. E isso é consistente a campanha inteira. Nenhum outro pronome é usado para Chris. They, no inglês, é um termo que possui 3 significados. É tanto usado como plural, quanto o pronome usado para se referir a alguém desconhecido, ou o pronome usado por pessoas de gênero neutro para se diferenciar do he, him e she, her. Então é válido adaptar um pronome neutro para outro pronome neutro numa tradução. Ao longo do jogo, Chris usa roupas de todo estilo e equipa itens de maneira unissex, por assim dizer, sem nenhuma expressão única de gênero através de estilo. Na Ilha dos Homens, local onde está o ovo no capítulo 3 e que só Chris consegue entrar, existe uma placa que diz que não homens também são aceitos. Chris usa shampoo com fragrância de maçã e existe um spray corporal no banheiro dele dito como pra meninos, que está quase completamente cheio, indicando que não é usado. Como curiosidade, é comum para pessoas não binárias evitar usar cosméticos direcionados ao seu sexo biológico quando possível. Uma das primeiras coisas que o jogo te diz assim que a campanha começa é que ninguém escolhe quem é nesse mundo. E como se isso não bastasse, o próprio Toby Fox já corrigiu ao vivo uma pessoa que errou os pronomes de Chris. He's stuck in a cutscene. You can't do it. Chris cannot reach They it. can't do it. They're stuck. Se a identidade de Chris fosse de livre escolha, é óbvio que isso não teria acontecido. E falando em escolha, isso precisa ser deixado claro. Chris e o jogador são entidades separadas no cânone de Deltarune. A alma é o personagem mais conectado a Undertale nesse contexto porque você, o jogador, sabe muito mais sobre Undertale comparado ao elenco de Deltarune. Se Deltarune for uma narrativa paralela a Undertale, a alma é a ligação inerente que as une. Por exemplo, no epílogo do capítulo 1, você pode dizer que é bom ver o Sans de novo, mesmo ele sendo novo na cidade. Você também pode mencionar a Alphys pra Undyne e ela não vai ter ideia de quem é até o capítulo 2. Capítulo 2, muito foda. Chris não tem razão nenhuma pra falar disso. Ele é antissocial e quase tudo que é dito através de Chris são opções de diálogo da alma, mais conhecido como você. Pode-se dizer que o personagem da alma se manifesta de forma ainda mais individual nos chefes que dão um cristal das sombras. As mudanças de cor da alma são, novamente, uma conexão com Undertale, mas eu quero focar aqui na introdução do Phantom Neil, porque quando a alma muda de forma para a Justiça Amarela, aquilo não é Chris, somos nós. Tudo que requer um comando do jogador somos nós, e tudo que é feito fora do nosso controle é Chris. Salvar a Suzy do ataque do rei, aquilo foi decisão de Chris. Atirar no Phantom Neil, somos nós. Inclusive, olha pra Chris, ele tá caído igual um pedaço de bosta. Então ok, a alma somos nós, e tudo que podemos fazer também é. Mas já parou pra pensar em como o jogo dá foco no que a gente não pode fazer? Por exemplo, o ponto de vista da alma é limitado pela clássica câmera de cima pra baixo de RPGs. E quando a alma perde um receptáculo, também perde a sua narração e parte da visão através de Chris, limitando a forma como absorvemos informação naquele mundo. A alma não consegue tocar piano direito, não só porque Chris não quer, mas também porque o esquema de controles limita certas formas de interagirmos com aquele mundo. Basicamente, Chris vive no mundo de Deltarune, enquanto a alma só pode brincar com ele. Ou seja, não. Chris não é uma personagem criada pra você se enxergar ali. Você não está em posição de decidir como Chris se identifica e muito menos seus pronomes. E você pode até dizer que nunca foi dito explicitamente que Chris é não binário, mas o método que o Toby usa nas suas obras para criar representatividade não exige isso. Se chama Show Don't Tell e é uma forma madura de integrar a identidade das personagens a elas de maneira natural, normalizando quem são perante ao contexto apresentado. Tá, mas então por que a gente não usa ele dele, que é em teoria o pronome neutro no português? Aí que está. Fazer isso para se referir a pessoas não binárias que respondem por pronomes neutros cria dois problemas péssimos. O primeiro deles é masculinizar a pessoa em questão e o segundo é criar problemas de compreensão geral. Digo, veja quantas pessoas na fandom não sabem que Chris é não binário porque grandes criadores de conteúdo se referem a ele como ele dele. É a isso que eu me refiro. E ok, é normal que você tenha dificuldade em usar pronomes neutros, mas enquanto você não aprende, o que é mais fácil do que parece, há sempre a opção de não usar pronome nenhum. Ó, olha só esse exemplo aqui. É só você formar a frase de um jeito em que o uso de pronomes pessoais não é necessário. Também não cola dizer que isso não tem importância pro plot, porque, primeiro, tem sim. Reforça a temática de liberdade e individualidade trabalhada na obra, mas mesmo que não tivesse, por que deveria ter? Ninguém precisa de uma razão pra ser quem é. Um exemplo que eu gosto de usar é a Rainy Whisper de The Owl House. O fato dele ser não binário não impacta em absolutamente nada na história, mas Rainy é casualmente não binário e é isso. A identidade dele é algo a mais, que ele complementa, e não algo que impacta na história do plot, porque a história da série não é sobre isso. Normalizar, tornar comum e casual. Essa é a chave pra criar
dar boa representação LGBTQIA+, em histórias de ficção. E Chris se encaixa perfeitamente nisso. Claro, a não ser que o plot seja sobre uma história real de preconceito, mas aí é uma exceção. Isso nos leva pro ponto de quem diz que, mas são personagens de jogo, isso não importa. Primeiro, histórias e personagens de ficção são reflexos da realidade desde sempre. Se você não respeita a identidade de um personagem de ficção, quem dirá de uma pessoa que tá do seu lado, sabe? É o mínimo. Segundo, se uma personagem é escrita com uma identidade canônica, essa identidade deve ser respeitada. Ninguém sai por aí dizendo que o Asgore é mulher ou que a Toriel é homem. Pelo menos não deveria. Então não se pode errar o gênero de Chris de propósito. E terceiro, quando você sabe que uma personagem é trans, usa pronomes específicos e ignora isso, é transfobia. Não é que você vai preso nem nada assim, mas não é muito diferente de ignorar a identidade de alguém do seu lado, porque isso negligencia a representatividade que o autor planejou colocar naquela obra. E agora a gente chega no comentário que eu mais recebo, que é quem fala que, mas pronome neutro não existe na língua portuguesa. E, ok, vamos lá. Além de você com certeza não falar 100% da norma culta todo dia, eu preciso te informar que o português falado hoje é muito diferente do que era anos atrás. A língua evolui e se transforma conforme a necessidade social da época em que é falada desde sempre. E muitas do que eram consideradas gírias anos atrás, hoje em dia estão no dicionário. Pronomes neutros da forma que conhecemos foram criados pelo bem da melhor expressão social de pessoas não binárias. E ter empatia com o próximo é regra básica de cidadania. Isso obviamente inclui respeitar a identidade alheia. Falando em empatia, é justamente essa uma das várias mensagens que Deltarune passa. E a apatia mata histórias significativas. E assim como a relação entre pessoas, videogames são uma conversa que exige um certo nível de vulnerabilidade de ambos os lados. E foi mal te jogar esse balde, mas não dá nem pra dizer que isso é moda da época e que antes não existia pronome neutro, porque as línguas que deram origem ao português, como o latim, tinham pronomes neutros sim. Claro, não com a mesma finalidade, mas aí cai em tudo que eu acabei de falar. E é por isso que eu uso, e você também deveria pelo menos tentar usar pronomes neutros pra se referir a personagens não binários. E é isso, até mais.